O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira é dia desse nosso encontro. Sempre agradecendo a vocês pela generosa permissão de entrar na casa de vocês, procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. E certamente hoje é um programa que interessa bastante a nossa cidade, porque eu vou falar de uma entidade que, apesar de ser uma jovem entidade, com um pouco mais de 6 anos, mas ela já tem relevantes serviços prestados à nossa cidade. Eu vou começar contando uma história, né? Tudo tem uma história. E o ano de 2005, a nossa cidade passava por um momento muito complicado na área da segurança. O número de assassinatos era assustador, assaltos. Nós vivíamos um momento de muita violência na nossa cidade. E naquela ocasião, as autoridades públicas não estavam dando a resposta que a sociedade queria e merecia. E então um grupo de friburguenses resolveu se insurgir contra essa situação. Resolveu se organizar, se juntar. E o que fez esse grupo de friburguenses? Tendo à frente na época, então, o Rotary Club, mais outras entidades que chegaram, resolveram discutir o assunto, levar o assunto para os friburguenses de uma forma organizada. E foi assim que nós tivemos o primeiro Fórum de Segurança de Nova Friburgo. Foi muito importante, eu estava nesse primeiro fórum, acredito que muitos que estão me assistindo também estiveram lá, foi no Nova Friburgo Country Club. Tivemos uma série de autoridades da segurança do Estado na nossa cidade. Enfim, foi um fórum muito interessante. E uma das sugestões do fórum foi a criação de um Conselho Comunitário de Segurança em Nova Friburgo. E em 2006 foi fundado, aí já o Rotary Club mais uma série de entidades, foi fundado o CONSEG, que é o nosso Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo. E o CONSEG vem trabalhando ao longo desses anos, tendo uma participação importante na área de segurança, seja com questões críticas, com sugestões e até mesmo com ações. Então nós vamos conversar hoje com vocês sobre o CONSEG. O tema do programa desta noite é esse. O CONSEG é a sociedade friburguense discutindo os seus problemas de segurança e propondo soluções. Mas antes, aqueles nossos recados primeiro. Eu começo falando sempre dos nossos queridos aniversariantes. Essa semana nós temos ilustres friburguenses que estarão aniversariando de hoje até a próxima quinta-feira. Eu começo falando hoje, é data festiva para o ex-prefeito Sérgio Xavier. Serginho, um abraço para você pelo aniversário. Que Papai do Céu ilumine seus caminhos. Amanhã, dia 20, quem comemora mais uma data natalícia é o vereador e médico Luiz Fernando Azevedo da Silva, recém-chegado à Câmara Municipal. Manda um abração para o Luiz Fernando pelo aniversário, que Deus ilumine os caminhos dele. Quarta-feira, dia 24, será a vez de um ex-vereador. Estou falando do Eugênio Birajara Curti Monteiro. Falando assim, muita gente não vai lembrar, mas falando de Geninho, todo mundo sabe quem é. Manda um abraço para o Geninho pelo aniversário no próximo dia 24. Estará comemorando mais uma data natalícia, será a Eliana Polo, que é um símbolo da mulher friburguense, atuando em tantas áreas. A Eliana é uma pessoa que realmente merece todo o nosso carinho e consideração. Eu mando um abração para a Eliana pelo aniversário. Vamos agora falar de eventos. Já que eu estou falando em CONSEG, nós teremos na próxima quarta-feira, dia 24, a partir das 19 horas, lá no auditório César Guine, que fica ali em frente à prefeitura, que a gente chama muito de auditório Oi, né? Nós teremos a posse
Teremos até um painel, será a posse dos novos conselheiros eleitos para a gestão 2013-2014, mas teremos um painel com o tema Comportamento Humano e Segurança Pública. Estarão falando nesse dia o Carlos Jacobo Magriano Neto, que é um programador neurolinguístico, e o Ricardo Lingrubo Lobosto, que é um professor e filósofo, que, por sinal, está aqui comigo esta noite. Ele estará me ajudando a fazer o programa. Então, na posse do Consegue, a partir das 19 horas, nós teremos esse painel Comportamento Humano e Segurança Pública. E vamos aqui nomear os conselheiros eleitos para a gestão 2013-2014. Conselho Diretor, presidente Zuri Mauri, nosso amigo aqui da TV Zoom, representando a Associação de Engenheiros e Arquitetos. O vice-presidente Antônio Carlos Cordeiro, do Conselho de Desenvolvimento. O financeiro estará com Lucas Garcia, da Associação Comercial à frente. Jurídico, Pedro Figueiredo, Loja Maçônica dos Caridade, meu amigo e irmão. Administração, Carlos Espanha, Projeto Solução, uma pessoa que esteve aqui recente comigo, que eu tenho um carinho muito especial, faz um trabalho tão relevante na nossa cidade. Realmente o Espanha merece todo o nosso carinho e é muito bom saber que ele está no Consegue. Integração institucional, a Fanise Sul, do Rotary Clube Caledônia, uma empresária conhecida também, com relevante serviço. Comunicação, Andréa Bicalil, da Associação Comercial. Primeira suplência, Salomão Bernstein, do Instituto Girassol, também com relevante serviço prestado. E meus queridos amigos e irmãos, Raul Jarvas Abreu e Tiago Scoffin, da Loja Maçônica Indústria Caridade. No Conselho Fiscal, Rodrigo Guimarães, Rotary Clube Nova Friburgo. José Nilson da Silva, o nosso Nilcinho, lá da Banda Euterpe Friburguense. Sérgio Seixas, nome também que dispensa comentário, da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Onei Lugon, nosso querido amigo e irmão, da Loja Maçônica Indústria Caridade. E o Edson Almeida, do Convention Bureau. Enfim, é um time muito bom, que certamente conseguirá levar adiante esse trabalho profícuo que se faz ou consegue. Temos também um convite que eu já venho falando nas últimas semanas, mas como ele será realizado no próximo dia 25, às 19 horas, estou falando do convite que a Associação de Moradores e Amigos da Ponte da Saudade está fazendo para o primeiro café da manhã com a MAPS, que é a associação. Será realizado no dia 25/4, às 9 horas, no Terminal Rodoviário Sul, na Ponte da Saudade. Qual é a ideia da MAPS com esse primeiro café da manhã? É a revitalização do circuito de moda ainda da Ponte da Saudade. É o José Roberto Pacheco Fuli, que já esteve aqui no programa, convidando para revitalizar o circuito da moda íntima. Então, próximo dia 25/4, às 9 horas da manhã, não é 19 não, é 9 horas. 19 horas seria para jantar, né? 9 horas é o café da manhã, tá certo? Lembro sempre aqui da nossa querida APAI, vamos construir a APAI. A APAI já está indo muito bem com o seu segundo bloco, mas eu lembro sempre, é importante que ajude a APAI agora a mobiliar esses blocos, senão não tem como funcionar. Então, a APAI é uma das entidades que eu mais prezo na cidade pelo relevante trabalho que faz. Falando em APAI, já estou convidando em nome da APAI para o almoço beneficente no próximo dia 5 de maio, a partir das 12 horas. R$10 você vai almoçar uma deliciosa carne assada, ainda ouvindo boa música, com doces e bebidas. É importante ir almoçar lá na APAI, que esse dinheiro vai se reverter para essas obras da APAI. Então, bote aí na sua agenda, 5 de maio, é o primeiro domingo de maio, a partir das 12 horas, carne assada a R$10, baratinho lá na APAI. Lembro sempre também do disco de denúncia da Polícia Militar. Nós sabemos a importância, é só ler o jornal A Voz da Serra que vocês verão que de vez em quando aparece lá. Polícia Militar prende isso, prende aquilo, faz isso, faz aquilo, porque o disco de denúncia funcionou. É o 25234590. Esse número é para nós termos sempre à mão, tá certo? Vamos para os meus registros. Começo falando do mantra, falando há mais de 6 meses. É ver a nossa fonte do suspiro de volta. Eu já tenho promessa do prefeito Rogério Cabral que ela será recuperada. Por que eu falo tanto da fonte? Questão, digamos, sentimental do friburguense. Quantos friburguenses? É muito comum, quem lembra, nos casamentos, ia lá tirar uma foto na fonte do suspiro, ela é centenária. Está no nosso hino. Então, a nossa fonte, recuperando a nossa fonte, eu tenho certeza
que será um caminho para a gente ter a nossa Praça do Suspiro de volta, que de certa forma já está conseguindo. A Capela de Santo Antônio está sendo recuperada, o teatro está funcionando, mas precisamos ter a nossa Praça do Suspiro na plenitude. E recuperar a fonte certamente não é tão difícil, e eu tenho certeza que o prefeito Rogério Cabral dará um jeito. Vamos agora para as nossas reclamações. Hoje, no caso, uma não é nenhuma reclamação, é uma constatação que um telespectador hoje mesmo estava me lembrando na rua. Ele me perguntou por que os ônibus novos têm várias cores. Nós tivemos aí essa semana, aí fomos, recebemos, que é muito bom, novos ônibus. A cidade está precisando. E os ônibus apareceram com 3 cores diferentes. A prefeitura me informou que é uma forma estratégica de facilitar ao usuário para identificar para onde estão indo esses ônibus. Segundo a prefeitura, os ônibus na cor amarelo se dirigem sempre ao centro. Na cor verde vão em direção à chamada região norte, com quem vai para Conselheiro. E os ônibus azuis para a região sul, quem vai para Muri. Então é até interessante. A gente sabe que tem muita gente aí por questões, às vezes, de enxerga pouco, ou mesmo questões de instrução, às vezes tem dificuldade em identificar os ônibus. Isso vai ajudar. Então, quanto a isso, apesar desse telespectador achar que ficou tudo meio palhaçado, mas eu acho legal. É uma forma de ajudar a facilitar aí o uso do ônibus. A gente tem que achar legal isso. A outra questão que também teve 2 pessoas que vieram falar comigo era com relação à novidade para o friburguense. Isso não é novidade no Rio de Janeiro. Quem anda de ônibus no Rio já sabe que lá os ônibus, a gente se acostumou a entrar pela porta de trás e sair na porta da frente. Esses novos ônibus, você entra pela porta da frente e sai pela porta de trás. Isso está causando perguntas por quê? Bem, se você conversar com o pessoal das empresas de ônibus, eles vão dizer que essa entrada pela frente tem um lado da segurança, porque o motorista poderia controlar melhor quem passa pela catraca, dificultaria a ação de assaltante, porque o cara está entrando. Também tem um lado, segundo eles, que o motorista está vendo quem está entrando, aí não arrancaria com o ônibus com as pessoas ainda entrando, enfim, eles arranjam essa conversa. E eu, particularmente, não concordo. Porque se o cara quiser assaltar, ele entra pela porta dos fundos e acabou. E da mesma forma que o motorista está vendo quem está entrando pela porta da frente, ele não está vendo quem está saindo. A verdade mesmo é uma só. O que as empresas de ônibus conseguiram com isso, e lá no Rio é muito praticado, e eu espero que em Friburgo não seja, é o motorista fazer às vezes de cobrador. Por que eu sou contra? Eu sei que esses ônibus menores já se faz isso, mas nos grandes ônibus eu sou contra, e vou explicar por quê. Não vou nem entrar no detalhe da perda de emprego do cobrador, que isso também é importante. Numa cidade igual a nossa, se tirarmos todos os cobradores, nós teremos um desemprego de uma massa importante. Mas o problema todo, vocês imaginam que hoje os ônibus já demoram um século, às vezes, para chegar num local. Vocês imaginam eles tendo que receber. Ah, mas muita gente tem um cartão Free Card. Tem, mas tem muita gente que ainda paga em dinheiro. Então imagina um ônibus na Alberto Braune, pessoas pagando, e o motorista ali dando uma de trocador. O ônibus vai ficar parado mais tempo no ponto, claro que a viagem vai demorar mais. Então eu não engulo esse papo de que entrar pela porta da frente é bom para o usuário. Ele é bom para a empresa. E eu espero que a prefeitura fique atento a isso. Tá? É evidente que a gente não quer que a empresa quebre. Não é isso. Mas também não pode ser bom só para a empresa acabar com o trocador e transformar nossas viagens cada vez mais longas. A outra constatação que eu faço é ali na rua Antônio Lopes Sertã, que é aquela rua que liga o Barripu ao Catacione. Desde o fim do mês de setembro do ano passado, a prefeitura fez uma recuperação total do piso. E fez de uma forma correta. Tanto é que
já são mais de 6 meses da recuperação e o asfalto está muito bom. Mas o que aconteceu? Infelizmente, motoristas inconsequentes e irresponsáveis passaram a trafegar em alta velocidade. E aquilo ali, o que acontece? Aquilo ali é cheio de curva, é descida, é uma via estreita, é perigoso. Mas, infelizmente, é o que estava acontecendo. A Altran resolveu, há cerca de uns 15, 20 dias, colocar taxões em 2 pontos da Rua Antônio Lopes Sertã. Um ali, perto da saída de veículos do condomínio Serraville, que é muito perigoso realmente, que é dentro de uma curva, e o pessoal descia igual um doido, aquilo estava um perigo danado. E taxões também antes da entrada do Serraville, logo depois daquela curva. Você entrou ali no bairro Ipu, subiu, tem uma curva à direita, colocou os taxões ali. Ótimo. Então, obriga os motoristas a diminuir drasticamente a velocidade sob pena de arrebentar os seus carros. Mas o que está acontecendo? Principalmente no primeiro trecho, naquele logo no início da Rua Antônio Lopes Sertã. Simplesmente os taxões colocados na direção de subida sumiram. Eu ouvi falar, não tenho certeza, que tem gente lá que na madrugada está indo lá e está tirando. De duas uma, ou a Altran colocou aquilo muito mal, não teve o cuidado para colocar, ou tem um artista realmente tirando. A verdade é que no trecho de subida sumiram todos os taxões. O que está acontecendo? Ficaram só no trecho de descida. Como está dentro de uma curva, o pessoal vem descendo. Chega ali, tem taxão de um lado, não tem do outro, o que eles fazem? Vão para a contramão. Só que tem logo a curva. Ontem mesmo eu vi acontecer isso. Eu vim atrás, o camarada jogou para a esquerda para se livrar dos taxões, deu de cara com o ônibus. Quase que bateram. Então o que eu estou dizendo? Esse recado é para a Altran. Esses taxões, eu particularmente eu não gosto. Mas reconheço que com tanto motorista inconsequente tem que ter. Mas é bom que a Altran volte ali na Rua Antônio Lopes Sertã e veja porque os taxões sumiram de um dos lados e não sumiu do outro. Ou tem que verificar quem é esse vândalo que está tirando os taxões, ou eles foram mal colocados. Agora, do jeito que está muito pior do que era antes. Porque agora as pessoas desviam para não pegar os taxões do lado direito, estão indo para a contramão e nós vamos ter um acidente ali. Então a Altran está avisado, Coronel Hudson, eu estou fazendo essa informação para a Altran que talvez não tenha. Está na hora de voltar na Rua Antônio Lopes Sertã, ou retira todos os taxões, ou coloca de um jeito que não saiam. Então está dado o recado. Bem, isso posto, vamos conversar então com o CONSEG dentro deste tema. O CONSEG é a Sociedade Friburguense discutindo os seus problemas de segurança e propondo soluções. Estão aqui comigo para conversar com vocês sobre esse tema o presidente recém-eleito, que tomou posse por esses dias, e na quarta-feira será a posse oficial, mas ele já está no cargo, o nosso companheiro, colega, amigo aqui de trabalho na TV Zoom, que vocês conhecem muito bem, que é o Zuri Mauri. Zuri, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite, caro telespectador. Boa noite, ilustre amigo, professor Ricardo. E, inicialmente, na condição de presidente do CONSEG, quero agradecer a oportunidade que você, mais uma vez, nos dá. Você sempre teve um carinho e uma deferência muito especial ao CONSEG, sempre prestigiou as nossas ações, os nossos trabalhos, os nossos projetos, e dessa forma a gente vai poder repercutir aqui, de uma maneira assim, bastante objetiva, qual é o nosso planejamento estratégico para essa gestão que é muito curta. As gestões do CONSEG têm duração de 1 ano. Por quê? O trabalho é um trabalho cansativo, é um trabalho pesado, é um trabalho que requer muita dedicação, muito voluntariado. Então, por isso mesmo, sabiamente, o Estatuto já limita a gestão ao período de 1 ano. E nós ele não, vocês viram que o nome dele não aparece aqui na relação de diretores do CONSEG, mas nós sabemos que ele é um colaborador do CONSEG, que é o professor Ricardo Lengruber, que eu agradeço o carinho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Modesto. Eu também me sinto muito feliz de estar aqui na noite de hoje para conversar um pouco sobre o CONSEG. Boa noite, Zuri. Boa noite ao telespectador. Eu me sinto, de fato, honrado
em poder participar não apenas da cerimônia de posse da diretoria do CONSEG, onde eu vou ajudar aos presentes, né, a refletir um pouco sobre a questão do comportamento humano e a questão da segurança pública, mas me sinto honrado como cidadão friburguense de poder ajudar numa causa que nos é importante a todos, não é? E sem a qual a participação de todos, sem a participação de todos, será impossível a gente reverter o quadro de violência que a gente tem no trânsito, que parece será o foco dessa gestão, que já foi a gestão passada e continuará sendo nessa gestão do CONSEG. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o carinho dos dois. Zuri, eu falei há pouco no início do programa sobre o já um pouco distante ano de 2005, que foi, digamos, todo o início do CONSEG. O CONSEG foi sugerido lá, em 2006 foi criado e nós já estamos em 2013. O CONSEG completará, já está próximo de 7 anos. Eu sei que você tem uma participação no CONSEG já há bastante tempo, conhece bem a história do CONSEG. Você vê o CONSEG realmente... como é que você falaria dessa trajetória do CONSEG ao longo desses 7 anos? Você considera, digamos, essa uma experiência bem válida? Certamente. Basta a gente observar, Modesto, um único indicador. Quando o CONSEG foi criado, havia um índice de 84 homicídios no ano em Nova Friburgo. Algo assim semelhante a Nova York antes do projeto Tolerância Zero, do prefeito Rudolph Giuliani, que aí realmente tomou as rédeas da questão. E, passado 7 anos, que é justamente o período de existência do CONSEG, o ano passado nós fechamos com um total de 29 homicídios. Então você veja, houve uma redução de 2/3 em 7 anos, chegando até, por exemplo, em 2011, um ano em que se previa talvez até uma disparada dos homicídios, face à tragédia, face às circunstâncias, constatando ao término do ano 21 homicídios. Então, se você retroceder isso há 2 anos atrás, ou seja, em 5 anos, esse índice foi reduzido em 25%. É lógico que essa redução não é mérito tão somente do CONSEG. O CONSEG é um conselho formado por entidades da sociedade civil organizada, participando com os poderes executivo, legislativo, judiciário, com as autoridades militares que têm as suas atribuições definidas em Constituição e que nós reconhecemos, evidentemente. Existe todo um trabalho em conjunto, o trabalho feito aqui especificamente pela Polícia Militar, pelo Tenente Coronel Freiman, é digno de elogio. Você falava sobre essa questão aqui, que diariamente, por exemplo, no jornal A Voz da Serra, aparecem notícias de apreensão de drogas, de captura de traficantes e vai por aí fora, diariamente. Então a Polícia Militar tem um trabalho muito intenso. Agora, a função do CONSEG é atuar como agente aglutinador e, sobretudo, Modesto, tirar as autoridades da zona de conforto, que é a zona que elas se sentem absolutamente confortáveis. Então, o CONSEG cobra, o CONSEG reclama, o CONSEG se queixa. Nós já tivemos momentos muito difíceis de relacionamento com as autoridades militares, aqui especialmente em Nova Friburgo, um período crítico que foi superado, porque nós nos insurgimos no Carnaval de 2007, se não me falha aqui a memória, quando houve um índice elevado de homicídios, especialmente na rua Dante Laginestra, e havia a previsão da deslocada de grande parte do contingente para o Rio de Janeiro, para Cabo Frio, e nós não permitimos, fomos até o Ministério Público, fizemos as nossas reclamações e o Ministério Público chamou as autoridades para colocar a casa em ordem. Então, a história do CONSEG é uma história de desafios. A gente tem conseguido realmente sucesso nesse sentido. É uma experiência como poucas existem no Brasil, porque ele não é vinculado às autoridades, aos órgãos públicos, ele é uma
uma instituição, ele é uma proposta da sociedade civil organizada que se reúne em torno da questão. O professor Ricardo colocou que é uma questão que nos afeta a todos. Então não temos, por exemplo, nenhum especialista em segurança no CONSEG. Dessa composição da diretoria que você colocou, não tem nenhum especialista. Tem profissionais liberais, empresários, professores, enfim, advogados, engenheiros, arquitetos, que se unem em torno da questão. Essa é a trajetória do CONSEG. Bem, como eu não tenho um hábito muito do sorteio, estou esquecendo de que você está trazendo um brinde. Exatamente. Eu peço ao Paulinho que está me ajudando hoje, agradeço ao Paulinho a colaboração, ao Padre que está lá em cima também, a Sueli, minha irmã. Essa camisa com esse slogan tão importante, tão necessário, paz e ordem no trânsito, está à disposição de você, caro telespectador. Liga pra gente no 259-2003, diz que quer ganhar a camisa. A única coisa que eu não garanto é o tamanho, né? GG. GG. Então dá para os grandões. Liga pra gente 259-2003, diz que quer ganhar a camisa e ao final nós sortearemos. Ricardo, você vai participar dessa solenidade no dia 24, sendo um dos palestrantes do painel Comportamento Humano e Segurança Pública. O que você vai levar para quem for lá no dia 24 no Auditório Cesar Guini? Modesto, o entendimento que a gente tem a respeito da questão da segurança pública é que a convivência em sociedade, ela é de fato um esforço que nós seres humanos fazemos desde que nos encontramos nesse planeta. A gente conversava um pouquinho antes do programa entrar no ar exatamente sobre isso. E a intuição que a gente tem é que a questão da violência não é uma exceção na história humana, não é? Os seres humanos, a exemplo de outros animais, em busca de sobrevivência, em busca de alimento, em busca de espaço, em busca, enfim, de supremacia sobre o seu semelhante, muitas vezes, é naturalmente, instintivamente violento, né? E a vida em sociedade, sobretudo as questões de natureza cultural, educacional, religiosa, muitas vezes, são esforços que nós empreendemos exatamente para tolir essa força violenta que mora dentro do coração de cada ser humano, né? Eu não conheço bem as questões relativas à anatomia do cérebro, mas eu me lembro lá das primeiras aulas de biologia na escola sobre as camadas do cérebro humano e aquela camada mais profunda que está ligada aos instintos, que é exatamente a camada do estímulo e da resposta. Se eu sou estimulado de maneira violenta, muito facilmente eu respondo também de maneira violenta. Em resumo, Modesto, a ideia de que a violência está na natureza humana e nós conseguimos, cultural, evolutivamente, tolir essa violência, inibir esses processos, esses procedimentos violentos no comportamento humano. Então, quando nós ligamos a televisão e assistimos os telejornais, lemos nos jornais problemas relacionados à violência das mais diferentes naturezas, nós não estamos assistindo à exceção, nós estamos assistindo, na verdade, aquilo que é próprio do ser humano, né? E aí a presença do Estado, a presença da escola, a presença dos conselhos, a exemplo do CONSEG, são esforços que nós fazemos para tentar inibir essa natureza humana e educar a nossa garotada, educar a nossa sociedade para uma cultura de paz. Especificamente sobre a questão do trânsito, embora não seja essa a temática principal, né, da nossa reflexão, é preciso levar em consideração que o trânsito nada mais é do que um espaço onde os indivíduos têm o direito de ir e vir, de se locomoverem pelas cidades, entre as cidades, estados, etc. E nós transformamos, especialmente no Brasil, em outros países também a gente tem exemplos muito semelhantes a isso, especialmente na Ásia, em alguns países da África, América Central também, em que o trânsito é absolutamente uma zona de guerra,
não é? O Zuri falava sobre os números relacionados à questão dos homicídios, não é? E o que nos espanta hoje, ele certamente vai tratar disso em algum outro momento, é que os casos de morte decorrentes de violência no trânsito hoje em Nova Friburgo excedem os casos de homicídio. Ou seja, nós construímos um espaço de convivência, que é o trânsito, para motocicletas, carros pesados, pequenos, pedestres, ciclistas, etc., um espaço de absolutamente guerra, não é? E eu acho que é esse o esforço, na verdade, um esforço que, por meio da cultura, a gente reverta algo da nossa natureza que, infelizmente, é muito ruim. Eu acho que é preciso a gente enfrentar, encarar a situação, reconhecer essa nossa limitação, esse nosso apego, essa nossa inclinação para a violência, para que a gente possa melhorar, aprimorar. Eu acredito nisso. A conscientização é o primeiro passo para um processo de educação. Bem, lembrando, nós vamos para um rápido intervalo, mas você hoje está concorrendo à camisa, eu peço Paulinho mais uma vez para dar um close na nossa camisa aí. Camisa negra, camisa de luta, tá? Paz e ordem no trânsito. Liga para 259-2013, ao final nós sortearemos. Iremos para um rápido intervalo, dentro de 2 minutos retornaremos hoje conversando com o CONSEG, que tem sido uma vanguarda na proposta de soluções para as nossas questões de segurança. Voltamos já. A concessionária Águas de Nova Friburgo e a Prefeitura de Nova Friburgo realizaram a entrega dos prêmios aos vencedores do concurso Amigo da Água. Este ano, o concurso teve como tema Água, Fonte de Vida. Foram entregues 5 tablets para os alunos vencedores e 5 computadores para as escolas da rede municipal. Águas de Nova Friburgo. Investir em responsabilidade social é acreditar em uma cidade melhor. Tá difícil exigir seus direitos? Ligue para o Alerj, 0800 022 0008. Alerj, aqui você tem poder. Resistência, força, o melhor acabamento, economia e alta tecnologia. Estas são apenas algumas das qualidades dos artefatos de concreto da Pedrinco. O mundo está evoluindo e a Pedrinco está sempre desenvolvendo produtos que garantem a você segurança, beleza e tranquilidade. Quer fazer bonito? Seja inteligente. Use Pedrinco. A força de uma marca, a força do concreto. Sejam os móveis para a sua sala, o jogo de quarto, a cozinha dos seus sonhos, o quarto do bebê, seu televisor, sua lavadora. A Itamar Júnior Móveis e Eletrodomésticos tem orgulho de fazer parte da sua vida e oferecer atendimento de excelência numa ampla loja, com 3 andares de exposição e estacionamento próprio. Venha, confira nossas formas de parcelamento. Seus sonhos podem se tornar realidade ainda hoje. Itamar Júnior, qualidade, variedade e preço. Chocolate, balas, doces, carinho, sorriso, satisfação. Tudo isso você encontra no Ventura Chocolates. Sua melhor opção até na hora de presentear. Bombons e cestas. Pensou em presente? Pensou Ventura. Presença carinhosa em todas as datas e momentos. Ventura, Rua Oliveira Botelho, 136, 2521-1550. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Tem ofertão
promoção na Prime Chevrolet. Olha isso! Celta 0 km com ar e direção por R$ 26.990. Classic com ar, direção e airbag duplo por R$ 28.990. E tem mais, S10 automática top com kit multimídia por R$ 126.990. Quer mais? Só no ofertão da Prime Chevrolet tem a aprovação de crédito na hora, a melhor avaliação de seminovo da região e o maior estoque em promoção. Prime, sua concessionária Chevrolet em Nova Friburgo, Guapimirim e Teresópolis. Estamos retornando hoje conversando com o Conseg, tendo a presença de Zuri Mauro, que é o presidente que recém assumiu o Conseg, e o professor Ricardo Lengrupp também, que terá uma participação nesse painel na próxima quarta-feira. Lembrando que você está concorrendo à camisa que o nosso amigo Paulo está mostrando mais uma vez, pelo 2519-2003. Zuri, o que é que nós poderemos esperar nesse ano de Zuri à frente do Conseg? Modesto, nós continuaremos trabalhando firmemente na redução dos índices de violência no trânsito. Para que os telespectadores tenham ideia, em 2010 nós tivemos 38 mortes no trânsito contra 28 por homicídios. Em 2011 houve um empate técnico em 21 ocorrências. Em 2012, ano passado, 41 vítimas fatais no trânsito contra 29 por homicídios. E até hoje, 12 vítimas fatais no trânsito contra 8 por homicídios. Ou seja, 50%. Então, isso mostra, isso comprova que o trânsito em Nova Friburgo mata mais do que os homicídios. E a vítima do trânsito, Modesto, ela tem uma característica totalmente diferente das outras vítimas, que, via de regra, tem algum histórico já envolvido com alguma contravenção, alguma questão que certamente vai acabar desaguando numa morte, num assassinato. Agora, do trânsito, não. Quantos de nós, inclusive os telespectadores, já não passaram num determinado local que havia um acidente, pararam para verificar, porque isso faz parte do ser humano, essa curiosidade pela fatalidade, e ali constatamos um amigo, um conhecido, um parente às vezes, e pais inclusive que constatam até os próprios filhos vitimados. Então nós temos que dar um basta nisso, não podemos mais continuar tolerando. Existem vários fatores que estão contribuindo para essa questão e que a gente pode, num outro momento, desenvolver. Mas nesse primeiro momento, nós vamos tratar essa questão como meta principal do Conseg durante esse período de um ano. Já no dia 3 de maio, vamos reunir, para você tomar conhecimento, o comandante da Polícia Militar, o comandante do Corpo de Bombeiros, o delegado da Polícia Civil, o secretário municipal de Ordem Urbana, o superintendente da UTRAN, o secretário de Educação e o diretor executivo da FAO, no Conseg, para tentarmos estabelecer um pacto em torno da questão. Caiu, não foi um copo, não. Hein? Não. Ou se foi de alumínio, aquele que a gente usa para tomar uma gelada de vez em quando. Uhum. Então a gente tem que tratar de imediato essa questão. E nessa linha, nós vamos trabalhar em 3 vertentes. Primeiro, vamos criar uma campanha de mídia fortíssima nesse sentido, para chocar, para impactar. Nós não trataremos essa questão de forma lúdica, nem muito menos romântica. Nós já temos essa abertura firmada com os veículos de comunicação. Nós vamos jogar pesado em relação a essa questão. A segunda questão, nós vamos continuar trabalhando na apuração dos dados. No 7º Fórum de Segurança, que você estava lá, nós apresentamos o primeiro diagnóstico da violência em Nova Friburgo. Nós agora vamos dar continuidade através da Universidade Estácio de Sá e mensalmente faremos essa apuração. E a principal constatação é que não existe nenhum cuidado da administração pública na apuração desses dados. A maior dificuldade nossa na elaboração desse diagnóstico foi na coleta de dados, que são coletados de forma absolutamente irresponsável. Nós vamos aprimorar essa questão e oferecer para as autoridades, porque você sabe, como eu, somos profissionais da área técnica, nós precisamos de dados para planejar. Eu até
aquelas autoridades que conseguem, com inspiração, planejar. Mas não planejam, né? Eles estão chutando, né? Então, e sem informação ninguém faz nada. Então nós continuaremos nesse sentido. E a terceira vertente, nós vamos formar um grupo multidisciplinar que vai montar um programa de visitas às escolas da rede municipal num primeiro momento, como outras entidades têm outros programas de visitas às escolas. Nós sabemos que para inserir na grade curricular é complicadíssimo, mas nós vamos montar um grupo que vai visitar as escolas e vai falar para a criança do primeiro ano do ensino fundamental, que tem 5 anos, que é a idade do meu filho, que é o meu principal fiscal dentro do meu carro, como também para a criança de 15 anos, o adolescente de 15 anos do 8º ano do ensino fundamental. Então nós vamos trabalhar nessas 3 vertentes. Ricardo, o Zuri falou algo. Você é uma pessoa que é da área de educação. Sim. É uma pessoa muito experiente. Como ele disse, o assassinato, evidentemente que ninguém quer que ninguém seja assassinado. Mas muitos assassinatos envolvem aí atividades criminosas. Mas o trânsito não. Só que a gente vê no trânsito pessoas, eu mesmo falei aqui, eu não gosto de taxões na rua, mas entendo que é necessário pelo bando de irresponsáveis que a gente vê dirigindo. Muitas vezes até pior, né? Alcoolizado e tais. E ele falou algo que eu não consigo entender. A dificuldade de se enfiar trânsito e outras questões do cotidiano na grade curricular no Brasil. Por que esse encanto de... Olha, esse dia eu estava vendo, eu estava conversando com o neto de um amigo meu, ele está fazendo o mesmo curso de engenharia que eu fiz há quase 40 anos, ou mais. Quando eu entrei na faculdade eu tenho 40 anos. Ele está estudando as mesmas coisas que eu estudei. E o mundo mudou muito. Por que essa dificuldade da educação, pegar dados do cotidiano, às vezes ensinando matérias que você vai descobrir lá na frente, que você não vai fazer nada com ela na vida, e coisas do cotidiano, como educação no trânsito, não faz parte do dia a dia das escolas. Modesto, eu concordo plenamente com você, com a sua reflexão a respeito do descompasso que existe entre a vida escolar, aquilo que se ensina e que se aprende na escola, e a vida real das pessoas, né? A vida nas ruas, nas casas, no trabalho, no mercado de trabalho, nas empresas, nas instituições e tudo mais. Esse descompasso existe, sim. Mas eu acho que esse descompasso ele não está relacionado ao fato de nós termos mais uma ou menos uma disciplina, um componente no currículo da escola. E eu explico por quê. Imagina a escola do mundo de hoje, é uma escola cuja responsabilidade é muito grande, porque de fato nós temos a cada dia que passa um volume de informação impressionantemente maior do que do dia anterior. A informação, o conhecimento se multiplica numa escala exponencial. E se a escola se ocupar exclusivamente de ensinar conteúdo, ela corre o risco, e claramente o risco, de se tornar obsoleta no dia seguinte. Porque aquilo que se ensina hoje, amanhã já pode estar ultrapassado. E aí eu estou pensando na área de informática, eu estou pensando na área das ciências de informação e uma série de outras questões que a gente sabe que andam numa velocidade muito alta. Na escola, de fato, não é o espaço para se aprender isso ou aquilo. Escola é o espaço para aprender a aprender. Ou seja, nossas crianças, nossos jovens devem ser estimulados a criarem mecanismos próprios, pessoais, para aprenderem continuamente ao longo da sua vida. O foco deixa de ser o professor que tem a informação e passa a ser o aluno que precisa construir ao longo de toda a sua vida conhecimento contextualizado com o seu tempo. Aquilo que você aprendeu na faculdade de engenharia há 40 anos, certamente funcionou como base, como lastro, para que hoje, com as tecnologias de informática e uma série de outras questões que não havia há 40 anos, você possa utilizá-las, porque você aprendeu na sua faculdade a desenvolver conhecimento continuamente. Além disso, você, ao longo da sua vida profissional,
continuou se atualizando, aprendendo e procurando antenado com aquilo que acontece hoje. Então, especificamente sobre a questão do trânsito, o problema não está, na minha avaliação, muito humildemente, no fato de nós termos ou não termos uma matéria educação no trânsito. Há, ao longo de toda a vida escolar, espaço, por exemplo, nas disciplinas como geografia, como ciências e outras áreas do conhecimento, espaço para se tratar, por exemplo, sobre a organização urbana, sobre meios de transporte, sobre princípios de locomoção, sobre uma série de ordens e questão de moral, de ética, de valores, de educação na convivência humana. O grande problema é que nós continuamos reproduzindo um conteúdo de décadas ou séculos para trás e não atualizamos esse conteúdo. Então, assim, trocando em miúdos, Modesto, a minha impressão é de que o problema da escola não é que ela tenha mais ou menos uma disciplina, é uma questão de metodologia. É despertar nos nossos estudantes o desejo de aprender continuamente. Eu falava no último Fórum de Segurança que houve em 2012 sobre um tripé que eu acho que a educação pode contribuir muito para isso. Na escola é espaço para aprender as coisas, é espaço para aprender sobre os valores da sociedade. Um menino que não respeita o professor, a professora dentro da sala de aula, ele terá muita dificuldade, quando adulto, de respeitar uma autoridade policial, um guarda de trânsito, um agente de fiscalização da vida em comunidade, não é? E, por fim, eu falava de um tripé, a questão da educação, a questão da conscientização, ou seja, a educação para valores humanos, e, por fim, a questão da fiscalização e da punição, não é? Infelizmente, o Brasil é conhecido internacionalmente como o país da impunidade. Né? É verdade. E isso é muito ruim. Então, eu não sei se eu consegui Não entendi. ser claro, mas a ideia basicamente é essa. Paulinho, já estão parados te perturbando? Então, a gente vai para um rápido intervalo. No retorno, já aí conversaremos com o nosso caro telespectador. Nessa passagem rápida, já estamos com 45 minutos. Vai rápido. Voltamos já. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Unimed Nova Friburgo. Nosso plano em sua vida em nossos planos. A Unimed segue investindo em sua saúde. Nova ala com amplos e modernos leitos, mais conforto e qualidade para você, sua família ou colaborador. Novo serviço, exclusivo centro infusional e oncológico em nosso hospital, que é referência na região. Unimed Nova Friburgo. Somos médicos e isso faz toda a diferença. Mega promoção Varejão da Construção. Vaso com caixa acoplada Selite R$ 199,90. Armário para banheiro com espelheira R$ 199,90. Forro de PVC R$ 9,95 metro quadrado. E mais, a maior variedade de pisos da região a partir de R$ 6,90. Entrega rápida e ainda facilidades no pagamento. Não perca tempo. Varejão da Construção. Preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. São Marcos Estofados, 900 metros quadrados de showroom com produtos sob medida para você. Diversos modelos de sofás, poltronas, além de racks, homes, armários e muito mais. Tudo que você procura para deixar a sua casa ainda mais bonita e aconchegante. E o melhor, com as facilidades de uma loja de fábrica.
São Marcos Estofados. Há 15 anos, levando mais conforto para a sua família. Tem ofertão na Prime Chevrolet. Olha isso! Celta 0 e direção por 26.990. Classic com ar, direção e airbag duplo por 28.990. E tem mais, S10 automática top com kit multimídia por 126.990. Quer mais? Só no ofertão da Prime Chevrolet tem a aprovação de crédito na hora, a melhor avaliação de seminovo da região e o maior estoque em promoção. Prime, sua concessionária Chevrolet em Nova Friburgo, Guapimirim e Teresópolis. Estamos conversando hoje, conversando com o pessoal do Conseg, com o Zuri e com o Ricardo. Vamos ver o que o nosso caro telespectador está querendo saber deles. O Corró, lá de Jardim Ouro Preto, Corró sempre com a gente, ele está dizendo que em Nova Friburgo, ele está dizendo que a maioria dos motoristas são mal qualificados e tem que aprender mais. Que os motoristas têm que ser muito mais educados, junto com uma parceria com os governantes fazendo cursos para ele. Ele acha que é uma questão de botar esse pessoal na escola para aprender a ser mais educado. Agora, isso não é só Nova Friburgo, né, Modesto? Acho que isso é uma realidade brasileira como mas tal, aqui em Friburgo, né? Às vezes você vai em cidade, recentemente eu fui a alguma cidade, a gente vê que o trânsito é mais amigável, né? Aqui eu acho que a gente está realmente... Exagerando. Mas tem algumas piores também. Claro, claro. Manda abraço para vocês e está querendo participar aqui do sorteio. Ele está dizendo aqui, vocês estão falando em trânsito, hoje por volta das 14 horas aconteceu um acidente em frente ao Barripur, ao banco, foi algum banco no Prado, com um ônibus da Natividade e um caminhão. Ele está dizendo da importância de colocar passarelas lá na vida do senhor. Na Roberto Silveira. Já se fala muito em passarela, né? Apesar que muita gente tem passarela, passa debaixo dela. Mas aí é tentativa de homicídio. De suicídio, melhor dizendo. Ele está reclamando aqui também dos caminhões grandes que trafegam na cidade. Isso aí realmente eu considero um absurdo que esses caminhões grandes trafeguem a qualquer hora do dia. Já cansei de falar, acho que é uma falha do município. Alô, prefeito Rogério Cabral. Comandante Hudson, não consigo entender por que a gente tem que aturar esses grandes caminhões a hora que eles querem passar na cidade. Essa semana, Modesto, o Coronel Hudson, numa entrevista ao Zuri, na rádio, falava exatamente sobre isso. Parece que será encaminhada à Câmara dos Vereadores um projeto de lei exatamente disciplinando os horários de passagens desse tipo de veículo no centro da cidade. Eles não trazem nenhuma vantagem para Friburgo. Se a RJ16 está aqui dentro, é porque até hoje, infelizmente, a omissão do governo estadual em relação à estrada do contorno. Nós não temos que pagar essa conta. Quem sabe, se proibindo, o governo do estado não se mexe mais rápido. A Solange da Lagoinha, mandando abraço para o convidado, está dizendo que ela está se dirigindo a você na condição de ex-secretário de Educação. Ela está dizendo que acha que os funcionários das creches deveriam ganhar mais, ganhar insalubridade, segundo ela, porque lida com contatos com urina, fezes, vômitos, coisas de doenças das crianças. Ela está dizendo que eles estão sujeitos às crianças. Está dizendo também uma questão que ela é contra a criança levar de casa medicamento para ser administrado na creche. A orientação sobre isso, e aí não tem a ver com a rede pública, é uma orientação para as escolas no Brasil de maneira geral. Nas escolas só podem ser administrados medicamentos com receita médica, cujo horário não pode ser outro que não seja o horário da escola. Ou seja, se a família conseguir organizar o horário do medicamento de modo que se tome em casa, melhor. Mas se não puder, é obrigação da escola, sim, administrá-lo para salvaguardar a saúde da criança. A Jane Perici, nossa querida Jane, está falando da sinceridade do apresentador nas palavras. A gente procura ser sempre sincero, né? Eu sempre sou. Se eu não puder ser sincero, eu nem falo. Isso é da minha característica. Está mandando um abraço para vocês dois, dizendo que o seu sorriso é uma terapia. Muito bom. Vocês falam em segurança, mas Friburgo, segundo ela diz que Friburgo está sem policiais nos bairros, só tem polícia no centro da cidade. Segundo o próprio Instituto de Segurança Pública, existe uma carência de 160 policiais aqui no 11º Batalhão de Polícia Militar. Que não é pouco, né?
Sem dúvida que não. Isso representa 1/3 do atual contingente. Quer dizer, nós temos que... É mais um trabalho que o CONSEG tem que fazer em cima do nosso governador Sérgio Cabral. Nós estamos tentando reabrir a escola de formação aqui que havia ótimo, né? na Polícia Militar. Perdemos Já, lamentavelmente. sem dúvida. O Pantera, você está querendo derrubar a TV Zoom? Eu acho que ele estava fazendo uma manutenção na arquibancada. Eu acho que sim, que ele estava derrubando a barulhada danada aí. Ele está dizendo, Ricardo e Zuri, os senhores não acham que a referência familiar já está perdendo desde o momento que as crianças vão para as creches de bebê? Onde está a convivência da família? O Pantera acha que a criança vai muito cedo para a creche e com isso perde a convivência da família. O que você acha, Ricardo? Olha, essa é uma questão polêmica, Pantera, porque a sociedade atual está organizada em torno do trabalho. Homens e mulheres, pais e mães dividem o orçamento de uma família. É preciso que as crianças vão para as escolas um pouco mais cedo e permaneçam mais tempo na escola. Eu acho que não está ligado ao fato da ausência da convivência familiar, porque eu entendo que o importante não é a quantidade de tempo que se passa em casa, mas a qualidade desse tempo com os pais. O grande problema é quando a escola tem a sua autoridade questionada pela família. E aí sim a criança fica sem uma referência de autoridade. Ela permanece muito tempo dentro da escola, mas a escola é sempre questionada pela família. E aí mora o problema, porque a criança, perdendo a referência de autoridade, ela não consegue, ao longo da sua vida, valores como disciplina, respeito pelos mais velhos, respeito pelo semelhante e coisas dessa natureza. Bolorito, grande amigo Bolorito, lá do PDC. O Bolorito está dizendo o seguinte, ele está falando, eu vou fazer um pedido aqui, dizendo que o pessoal está arrecadando ali na Praça do Viagra. A Praça do Viagra, para quem não sabe, é aquela pracinha ali, né? É um local que tem ali na Alberto Browne, praticamente na esquina da Rua Augusto Cardoso, né? A famosa Praça do Viagra. Descida da Rua Cristóvão Colombo. Isso, descida da Rua Cristóvão Colombo, fazendo propaganda aí para Casas Bahia, perto da Casas Bahia. Antiga Casa da Banha. Isso, antiga Casa da Banha. Enza, entreposto nacional. Depois Enza. Meu Deus, Eita varandão da saudade aqui isso agora. Isso aí, Está dizendo que das 9 às 18 horas, sábado, segunda e terça, eles estarão recolhendo alimentos não perecíveis lá para a Casa dos Pobres. Então aí, dizendo que os Viagra, como eles se chamam, né, sempre ajudando os idosos. Isso é importante. O Roosevelt Carvalho, grande amigo Roosevelt aqui de Olaria, sempre participando. Está mandando abraço para o Zuri, para o Ricardo e para o Modesto. Está dizendo que o povo tem que ser parceiro junto ao CONSEG. O seu programa tem audiência muito grande. É o carinho de vocês, Roosevelt. Obrigado. A Márcia do Catersuano. O pessoal aqui está querendo para a área de educação. Acho que o pessoal... que coisa, você não saiu, né? O senhor falou em violência. A violência já vem de pequeno. Eu trabalho em uma creche e levei um tapa no rosto de uma criança de 4 anos. Como vai ser o futuro dessa criança? Não foi só uma vez, aconteceu com outros colegas de trabalho. Abraço aos convidados e ao apresentador. Isso é um problema complicado, né? Olha, é preciso que a gente diga o seguinte, quem é pai, mãe, professores em creche, auxiliares, sabem disso. As crianças, é óbvio que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, todo o nosso zelo. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de violência contra as crianças. Mas as crianças agem sim com violência, não há toda essa pureza romântica que durante muito tempo se decantou. Mas essa reação violenta das crianças, ou aparentemente violentas, tem a ver com uma série de questões, instinto de defesa, chamar a atenção. Por exemplo, o rosto é algo que chama muita atenção de uma criança. A psicologia do desenvolvimento mostra que uma agressão ao rosto não tem necessariamente a ver com um ato violento, e sim como uma repercussão do comportamento daquela criança. O importante, como educadores, é que a gente possa intervir, mostrar que aquilo está errado e ajudá-la a corrigir o seu erro. Bem, estamos chegando ao final, já estou nos últimos 2 minutos. O tempo passa rápido. Muito rápido. Você tem mais tempo do que eu, tá vendo? Você leva 15 minutos antes de eu poderia ter te cedido algum tempo. Podia, se eles concordassem, né? Exato, se concordasse, né? Mas eles não vão concordar, não vai adiantar nada. Então, fica com só hora e 15, eu fico 1 hora. O Zuri vai sortear, como ele foi o que trouxe a gente, foi gentil em trazer a camisa para vocês. Estou pedindo a ele que ele pode sortear e dizer até quem ganhou. Fica à vontade. O meu chapéu virou urna. Né? Tem aquele grupo, meu chapéu virou pandeiro. Eu vou pedir ao professor Ricardo Lengruber que retire
e revele o nome do sorteado. Perfeitamente. Quem ganhou a camisa do Consegue foi a Jane do Pericê. Parabéns, Jane. Que isso? Que isso, é brincadeira. Eu sugiro que esse sorteio seja cancelado, Zé Modesto. Incrível. Mas eu vou te mandar outras camisas depois. Isso. Jane, eu vou te entregar a camisa. Sorte! O cara não estava merecendo não, que ele destruiu a TVzão. Exatamente. Bem, estamos chegando ao final. Quero agradecer primeiro a colaboração sempre prestimosa do Pádua lá em cima nas carrapetas, o Paulinho aqui me ajudando, Pantera sempre amigo, e minha irmã Sueli. E, cara, agradecendo a presença, certamente a gente ficaria mais umas 3 horas falando aqui. Mas o Consegue sabe que tem o Zuri, que eu não pensando, a hora que ele quiser, ele é só ligar. Modesto, Consegue que ir no programa. Temos a certeza disso, Modesto. Estará aqui. Então, maravilha. Ricardo, deixar seus 30 segundos de despedida, que é o máximo que eu posso dar hoje. A minha despedida tem a ver com o seguinte: o Consegue é um exemplo de que a iniciativa da população, devidamente organizada, pode ser muito bem sucedida. Eu parabenizo sempre o Consegue pela sua atuação tão valiosa para a nossa cidade e lamento que o nosso município ainda tenha tão poucas experiências como a do Consegue. Nós precisamos disso em outras áreas: educação, saúde, segurança numa maneira com a preservação dos direitos da nossa sociedade. Eu acho que é uma colocação importante nesse momento. Ricardo colocou algo importante. Eu costumo dizer que Consegue não é conselho de chapa branca. Eu não acredito em conselho de chapa branca. E o Consegue é um conselho da sociedade. Zuri, obrigado, boa noite. Zé Modesto, muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade. Ficamos muito felizes em estar aqui nesse seu programa que tem enorme audiência. Sobretudo, para encerrar, fiquei muito satisfeito com a sua participação, que sobretudo começa a entender que a segurança pública vai ter a sua pacificação pelo comportamento humano. As participações dos telespectadores mostraram isso. É verdade. Eu costumo encerrar o programa sempre com um pensamento, mas hoje eu vou encerrar reforçando o convite para que na próxima quarta-feira, dia 24, a partir das 19 horas, o friburguense esteja prestigiando o Consegue lá no auditório César Guine, com a posse pública dos novos conselheiros e mais o painel Comportamento Humano e Segurança Pública, com Carlos Jacomo Magriano Neto e Ricardo Lingrubo Lobosco, que esteve aqui comigo. Uma boa noite a todos vocês. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.